Um salve aí a todos do canal Histórias de Entidades. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai trazer uma magnífica, uma maravilhosa história de vida de um conhecido e famoso Exu, Exu Marabô. Sim, se você não conhece a história dele, acompanhe esse vídeo do início ao fim. Vamos trazer grandes relatos aqui de sua vida, enquanto vivo. Então tenho certeza que vai trazer um pouquinho de conhecimento para você, vai enriquecer bastante. Vamos falar um pouquinho sobre a entidade, a sua forma de trabalho, suas oferendas, enfim, a gente é um vasto conteúdo realmente. E logo após, é claro, em um outro vídeo, nós iremos trazer aqui as características, ou personalidades dos médiuns que trabalham com Exu Marabô. Então, é um vasto conteúdo falando sobre essa entidade. E se você tem essa curiosidade, acompanhe esse vídeo do início ao fim. Mais uma vez, já estamos falando aqui que se você deseja, se você tem ali alguma sugestão de vídeo, se você deseja que a gente fale sobre a história de alguma entidade em específica que você queira, olha como é simples, basta você ser inscrito aqui do canal, é claro, isso é um fato, e deixar a sua opinião, a sua sugestão nos comentários deste ou de qualquer vídeo. A outra coisa que pedimos aí a todos é que você ajude a compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais com os seus amigos. Dessa forma você estará apoiando e incentivando o nosso trabalho. Deixando bem claro, pessoal, que as histórias que trazemos aqui no canal, ela é feita através de grandes pesquisas, então é até por esse motivo que a gente não fica trazendo histórias todos os dias, Então a gente tem que elaborar muita coisa ali em cima. A gente vai atrás de médiuns que trabalham com esta entidade, vamos atrás de relatos históricos, vamos atrás da própria entidade, ou seja, conversamos com várias falanges da mesma entidade para trazer o máximo e o melhor conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então, sem delongas, bora falar sobre a história do Exu Marabô. Pois bem, pessoal, inicialmente podemos falar de seus pais, no qual, é claro, não se tem muitos relatos, pois acabou sendo abandonado ainda criança, Mais precisamente ali com seus 2 anos de idade. O relato mais confiável é que os seus pais, os pais do Exu Marabô, tá bom, pessoal? Eram camponeses e após ganharem uma criança, infelizmente não tiveram condições para poder criá-lo, tá bom? Dito isso, seu Marabô foi dado a um senhor, cujas condições, é claro, eram melhores para o sustento de uma criança. E é nesse período que praticamente a sua história começa. Pois então, seu Marabô não havia ganhado um nome, E aquele senhor o batiza como Perostino, que no caso é o nome dele enquanto pisava em terra, enquanto era vivo, o nome de seu Marabô era Perostino. Lembrando também que essa história se passa no século XV e no país da França. Em tese, não temos uma cidade em específico, nem uma data. Porém, é claro, foi um período onde o poder da monarquia se espalhava por toda a França, além da influência católica, que estava fortemente dentro da cultura, como também da vida dos franceses ali naquele período, tá bom? Dando continuidade à nossa história, seu Marabô, agora batizado como Perostino, vivia em uma pequena vila afastada do reino, com esse senhor. Além disso, este senhor era um estudioso da magia oculta, ou seja, era um alquimista, onde em sua pequena casa, continha ali vários livros, como vários outros tipos de material, explicando e ensinando a arte da cura através de ervas, elementos naturais, como também grandes segredos do ocultismo. Nosso querido Perostino, ainda na infância, como toda criança, era encantado com tal conhecimento. Um fato até interessante é que Perostino, ele preferia ficar em casa lendo, estudando sobre tudo aquilo, do que ficar com as demais crianças. E praticamente a sua infância foi assim.
a gente pode até resumir, pessoal, que ainda criança, né, seu Marabô ali, seu Perustino, já era um grande conhecedor do ocultismo. Isso desde novo, né, desde pequeno. Porém, é claro, como nem tudo é um mar de rosas, né, quando Perustino ele completa seus 14 anos de idade, aquele senhor que o cuidava acaba falecendo, deixando bem claro que este homem que cuidava do nosso querido Marabô já tinha uma idade avançada. Então a gente pode até dizer que a sua morte foi ali de causas naturais. Mas agora entramos em um fato marcante da história de seu Marabô. Aquele senhor que era o homem que continha posses e além disso tudo era respeitado dentro do seu vilarejo, né? Porém, seu Perustino nem tanto, né? É um fator marcante também, como foi dito no início da história, é que a Igreja Católica tinha um grande poder naquele período, tá bom? E a mesma, no caso a Igreja Católica, condenava todo tipo de prática oculta. Isso incluía também o estudo das artes místicas. Porém, é claro, como aquele senhor, né, que cuidou de Perustino tinha posses e era uma pessoa bem respeitada, nada era feito contra ele, tá bom? Porém, quando ele desencarna, a igreja domina todas as suas terras, deixando Perustino desamparado. E como tudo isso não bastasse, né, as pessoas daquele vilarejo não ajudaram, né, aquela criança. Tendo em vista que muitos tinham um pouco de medo, né, devido ao que aquele senhor, como também o Perustino, praticavam dentro daquela casa. Eles tinham medo, né? O que eles estudavam? Sabendo que aquele senhor era um alquimista e sabendo que Perustino era uma criança que estava no meio daquilo tudo, então o povo ali do vilarejo tinha um pouco de medo do Perustino, que agora, no caso, estava sozinho. E isso, infelizmente, faz com que Perustino fique sem ninguém, sem família e, é claro, sem o lar, pois a igreja havia pegado tudo. E para poder sobreviver, né, é claro que ele não poderia continuar os seus estudos, né, pois ali todos abominavam essa prática, no caso o ocultismo ou a feitiçaria. Isso faz com que Perustino, com apenas 14 anos, se refugiasse em uma mata afastada de toda a civilização. Ali ele teria sua liberdade, né, por assim dizer, e sem a interferência das pessoas e do domínio da igreja. E assim Perustino fez. Agora, sozinho ele sobrevivia. E isso tudo através do seu conhecimento e do que a natureza o oferecia. Porém, é claro, com o tempo, Perustino, nosso querido Exu Marabô, adquiriu um grande conhecimento do ocultismo. E por meio de alguns curiosos, sua vida já não era tão secreta, né, por assim dizer, tá bom? Pois muitos já sabiam da existência daquele homem. Agora Perustino ali, seu Marabô, já com seus 25 anos, ele vivia como um homem da natureza, por assim dizer, onde nem se utilizava de roupas comuns. E o seu comportamento também era bem grotesco, ou seja, era como se fosse um homem ali das cavernas mesmo. Um outro fato interessante é que neste período, Perustino, nosso querido Exu Marabô, já havia ajudado a muitos com a sua magia, com o seu conhecimento. Muitas pessoas que passavam por algum tipo de problema, inclusive de saúde, saíam em busca daquele homem que tinha um conhecimento enorme sobre a cura, né? Através do ocultismo. Mas agora vamos entrar em uma outra etapa de sua vida, que na qual tenha sido, eu acho que a mais importante, né? Naquele período, uma doença estava a assolar a França. Até então normal, por assim dizer, né? Até que Isabel da Baviera foi contaminada por tal doença. E para quem não sabe, o nome correto seria Rainha Isabel da Baviera. Sim, gente, ela era a rainha da época. Casada, é claro, com o rei Carlos VI. E como a igreja tinha uma grande influência,
né, naquele período, dentro da corte também, né, já havia, o rei, no caso, já tinha recorrido a todos os meios naturais, inclusive recorreu até a própria igreja, porém, é claro, sem sucesso, né, isso tudo para tentar salvar a rainha que havia contraído a doença. O rei Carlos VI, preocupado com a vida de sua rainha, já não sabia o que fazer. Até que por meio de alguns cidadãos ali do reino, ele descobre a existência de um homem, né, cujo tinha um poder de cura através do ocultismo. E sem pensar duas vezes, o rei manda buscar esse tal homem, né? E sim, quem é esse homem? Perustino, nosso querido Exu Marabô. Perustino foi encontrado, foi conduzido praticamente como um prisioneiro para o castelo. Ao chegar, ele causa um certo espanto no rei e a todos que ali estavam presentes. Por quê? Pois todos esperavam ver um homem com um porte comum, né? Ou às vezes até com um porte elegante, porque se tratava praticamente de um médico, né? De um curador. Mas não foi isso que eles avistaram. Perustino, ele se portava praticamente como um selvagem, né? Vestindo apenas um pano que cobria suas partes íntimas, além de portar ou de utilizar ali um colar, né, muito grande, feito com resto de ossos de animais. Essa visão deixou o rei assustado e muito preocupado. E ele achou até então que se tratava de um louco, né, e não de um médico, de um curandeiro. Ele ficou um pouco desconfiado, por assim dizer. Mas, é claro, como o rei Carlos VI já não tinha outro meio para salvar a sua amada, ele pede para Perustino que se utilizasse do seu conhecimento, de sua prática, para poder salvar a vida da rainha. E assim foi feito. Porém, é claro, Perustino, ao falar, surpreende a todos, pois mesmo com a sua aparência, né, de selvagem, aquela aparência mais grotesca, a sua fala era cheia de riquezas, isso mesmo. E ele disse o seguinte ao rei, que para poder salvar a rainha, ele precisaria ficar a sós com a mesma durante 3 dias, e exigiu ainda que durante esse período ninguém o interrompesse. É isso mesmo. E que durante esses 3 dias ele estaria fazendo alguns pedidos, no caso de determinados materiais no qual ele estaria usando ali em sua cura, né, por assim dizer. Rei Carlos VI, né, sem nenhum outro meio, outra forma de poder ajudar a sua rainha, concordou com tal feito, mesmo desconfiado, mas ele sabia que aquilo seria um único e último meio, né, para tentar salvar ali a sua bela amada, pois nem com a ajuda da igreja ele havia conseguido salvar a sua amada. E assim foi. E logo após 3 dias, seu Perustino abre as portas do quarto, onde a rainha Isabel da Baviera sai caminhando normalmente, como se nada lhe tivesse acontecido. O rei, que é isso? O rei, surpreso com tudo isso e muito agradecido, né, por Perustino ter salvo ali a sua esposa, oferece ao mesmo toda a sua riqueza, inclusive até o seu próprio reino. Porém, Perustino era um homem do mato, né? Era um homem da mata, muito simples. E a única coisa que ele exige é que ele pudesse realizar os seus estudos e suas práticas sem a interferência da igreja e das pessoas. Ou seja, olha, eu salvei a sua esposa e a única coisa que eu quero é poder praticar ali minhas práticas ali, meu ocultismo, sem a interferência da igreja, ou seja, deixa a igreja afastada de mim, só isso que eu te peço. E o meio que o rei Carlos VI encontrou foi dando um cargo a Perustino, no caso como um curandeiro do rei, ou por assim dizer, o médico do reino, né? Praticamente foi assim. Bacana. Ali Perustino, no reinado, aí ele saiu da mata e foi viver no reino, propriamente no castelo.
Ali ele viveu longos anos de sua vida e utilizando de seus conhecimentos para ajudar todo o reino. Inclusive, o mesmo ajudou bastante em alguns conflitos com outros reinos, auxiliando no amparo dos feridos e dos doentes. Mas, como nem tudo é uma maravilha, isso tudo estava por acabar. Sim, gente. Neste período, Perostino, nosso querido Exu Marabô, tinha uma vida boa. Já se comportava como um lorde, por assim dizer. Porém, é claro, a sua popularidade em meio à população corria como um vento. E havia até então um boato que o próprio Perostino, o próprio Marabô, iria herdar a coroa. Isso, é claro, deixou o rei Carlos VI um pouco preocupado e com medo, né, às vezes da influência do povo, né, para que isso pudesse acontecer. Então, o que ele faz? Ele resolve afastar ali o Perostino. Eu vou afastar ali o Perostino, né, do reino. O que ele faz? Ele resolve mandá-lo embora, tá bom? Porque ele estava se sentindo ameaçado. Perostino, nosso querido Marabô, ficou um pouco inconformado, pois ele havia doado muito tempo de sua vida para o reino, né, e estava praticamente sendo escorraçado, como havia sido como criança. Mas sem muito o que fazer, Perostino faz apenas um pedido ao rei, que antes dele ir embora, que fizesse um jantar, né? Um jantar para todos da corte, no caso. Seria uma forma de despedir-se, né? E lembrar dos bons momentos ali vividos. O rei, é claro, entendendo esse pedido dele, resolve realizar. Porém, no decorrer do jantar, todos que estavam ali acabaram falecendo, ou seja, acabaram morrendo. Menos nosso querido Marabô, nosso Perostino. Em tese, não se sabe o que aconteceu. Porém, alguns fatos mostram que devido à raiva de Marabô, tá? Que estava se sentindo rejeitado, ele organiza esse jantar para envenenar a todos da corte. Após esse ocorrido, nosso querido Perostino volta novamente para a mata, ou seja, para sua casinha ali afastado da cidade. Ali, o ódio e a raiva o consumiu, pois novamente ele havia sido rejeitado por aqueles que ele mesmo ajudou. E devido a isso, ele acabou se adoecendo, onde seu corpo se cobriu de feridas e, mesmo com seu vasto conhecimento, a sua morte foi inevitável. Alguns até então dizem que a doença que lhe causou a morte foi a mesma doença que a rainha havia contraído. Mas enfim, após o seu desencarne, Perostino teve que passar por um processo de recuperação, pois o seu espírito estava contaminado pelo ódio e pela raiva, né? Após um certo período, se relembrou de suas outras passagens aqui na Terra, inclusive algumas até mais antigas que o período de Cristo. O seu trabalho inicial, né, o seu trabalho se inicia começando no próprio plano espiritual, onde Perostino recebe o nome de Barabô. Presta atenção, ele recebe o nome de Barabô e não necessariamente Marabô. Este seu nome inicial simbolizava ou significava pedir a bênção e a proteção do rei. Como o seu trabalho era voltado a auxiliar outros espíritos, no qual estavam sucumbidos pelo ódio e pela raiva, muitos desses mesmos espíritos pediam a Perostino a bênção e a vossa proteção. Com isso, o seu nome foi conhecido como Barabô. Porém, quando ele se manifesta em terra, agora como uma entidade, o seu nome se transforma em Marabô, na qual seria uma corruptela de seu nome verdadeiro. Ou seja, podemos afirmar aqui que o nome cabalístico de seu Marabô é Barabô, ok? Tá aí um pouquinho da história do Exu Marabô, como ele viveu, enfim. Agora a gente vai citar um pouquinho sobre a entidade, né? Sua forma de trabalho, como ela trabalha, cores de velas, enfim, vamos trazer um pouco de informação sobre a entidade.
E se você chegou até aqui nesse vídeo, se gostou, não esquece aí de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo e, claro, compartilhar com um amigo, tá bom? Enfim, seu Marabô é um Exu sério e com uma conversa bem direta. Porém, é claro, sabe ser alegre e consegue ter um papo bem descontraído. Pode se apresentar como um homem de meia idade, de pele aparentemente parda. Normalmente se apresenta sem cabelos, olhos negros e vestindo apenas uma calça, além de se mostrar ser alto. E o seu porte físico, vamos dizer que seria de um atleta, né? Ou seja, um corpo bem escultural. Ao se manifestar dentro dos terreiros de Umbanda, como já foi dito, tem uma conversa séria, mas consegue ser compreensivo com todos, tá bom? O seu foco acaba sendo com pessoas que passam por sofrimentos do cotidiano, inclusive para quem passa por problemas de abandono ou até mesmo psicológicos. Em sua manifestação, é um Exu que ao chegar se apresenta com uma pisada firme e normalmente com uma forte gargalhada. É muito dito que quando chega nos terreiros, ele carrega junto de si outros tipos de espíritos que trabalham a seu comando. E se tratando de vestes e de ferramentas, podemos citar aqui várias questões, pois isso pode variar conforme cada cultura. Normalmente se faz a utilização de capas da cor vermelha ou de duas cores, no caso o vermelho e preto. A utilização de chapéu também pode ser muito comum, lembrando que não é um Exu de utilizar-se de cartola, e sim de chapéu. Em outras situações também pode-se fazer o uso de bengalas, como também de outros objetos mais específicos, né? Como, por exemplo, o uso de guias e de tridentes. E algumas de suas manifestações é comum também o mesmo Exu fazer a utilização de caldeirões de ferro ou panelas, tá bom? Um objeto que pode ser muito utilizado pelo mesmo para realizar os seus trabalhos. A sua cor, preferencialmente, seria o vermelho, porém pode ser utilizado o preto ou intercalando essas duas cores, tá bom? As mesmas cores, é claro, incluem a utilização de velas e outros materiais, ou seja, sempre das mesmas cores ali, tá bom? Faz-se a utilização do charuto, né? De preferência, em algumas manifestações ele também faz o uso do cigarro comum, como também do próprio cachimbo. Então, dependendo da manifestação do Exu Marabô ali, a gente vai conseguir ver essa entidade fazendo a utilização do charuto convencional, do cigarro comum e até mesmo do cachimbo. Já as bebidas também podem variar, porém a utilização da cerveja e do uísque são mais tradicionais para essa entidade. O seu campo de atuação são as estradas desertas e matas fechadas, onde também seria a melhor opção para realizar oferendas e agrados, tá bom? E, em se tratando de oferendas, é muito comum realizar ali padês ou oferendas a esta entidade, utilizarem pedaços de carnes cruas, como fígados ou bifes, enfim. E por incrível que pareça, não se tem uma hora específica referente a esta entidade. Isso quer dizer que pode-se realizar oferendas a esta entidade em qualquer horário. Porém, a maioria de seus médios prefiram realizar agrados a essa entidade após as 6 horas da tarde, tá bom? Já o dia, né, para realizar trabalhos a esta entidade seria uma segunda-feira, dia dividido, né, com as almas e com o próprio Orixá Exu, tá bom? Então, pessoal, tá aí um pouquinho sobre essa magnífica entidade Exu Marabô. Guardo no meu coração, Exu muito bom, companheiro, amigo, leal, um grande guardião. E eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Agora, se vocês desejam aí saber como são os médiums do Exu Marabô, quais são as características, personalidades, no amor, no financeiro, no trabalho, na saúde, em tudo, acompanhem, porque em breve a gente vai soltar aí as características, né, dos médiums que carregam o Exu Marabô, hein? Então acompanhem. Mas enfim, pessoal, é isso.
muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, tá bom? E é claro, se inscrever aqui no canal, ok? Pessoal, muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E é claro, Laroye, nosso querido e saudoso Exu Marabô.